família é uma bênção de Deus. Amém? Comigo da família. Família é um presente de Deus, uma bênção de Deus. Toma a palavra de Deus na sua mão, abra em 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo de número 5. Versículo número 1. 1 Samuel, capítulo 5, verso 1. Quem encontrou o texto da palavra de Deus, diga amém. Tem alguém precisando de ajuda? Diga socorro. Todo mundo achou? Capítulo 5, verso 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Senhor Deus, essa é a sua palavra, fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos se acertar todos com a graça aqui de Deus. Existem princípios aqui poderosos para a nossa família, poderosos para a nossa vida. A verdade que nós vamos ministrar aqui hoje é uma longa história. Se nós fôssemos ler todos os textos relacionados a essa história, a gente ia gastar um bom tempo aqui, possivelmente ficaríamos aqui toda esta manhã até a hora do almoço, passando mais um pouquinho. Mas quando nós lemos esse texto, dizemos assim: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, é algo para a gente poder parar e algo para a gente poder pensar. Porque o que era a arca de Deus? Primeiro, o próprio nome já diz, a arca de Deus. A arca era um objeto de Deus no meio dos homens. A arca foi um objeto que Deus quis que Moisés mandasse confeccionar, mandasse construir. Deus deu toda a medida desta arca, deste instrumento, para que essa arca ficasse numa casa. O tabernáculo era uma casa, no meio de todas as outras casas ou cabanas que o povo de Deus possuía, porque eles estavam no deserto. Eram 3 milhões de pessoas vivendo no deserto e vivendo nos seus acampamentos, nas suas cabanas, nas suas tendas. E Deus, Ele tem os céus dos céus pertencem ao Senhor. Mas Ele quis viver também, Ele é onipresente, mas isso é para poder nos dar uma alusão da importância que Deus dá para cada um de nós. Ele quis também, por assim dizer, viver no meio dos homens. Então Ele falou com Moisés: Moisés, construa para mim um tabernáculo, uma tenda maior. E Deus resolveu habitar, colocar a sua glória, a sua habitação ali dentro daquela tenda, viver no meio dos homens. O tabernáculo ficava exatamente no meio do acampamento do povo de Israel, no meio do acampamento. Tinha as casas em volta, e no meio do tabernáculo, a casa chamada Casa de Deus. E essa Casa de Deus era dividida em 3 partes, por assim dizer, que a gente não pode chamar literalmente de cômodos, porque não era separada por tijolos, né? Era uma casa separada por pele de 3 tubos. Essa era a pele, era a cobertura que havia no tabernáculo. Mas ali estava o algo de mais importante que existe no universo: a presença e a glória de Deus. E a presença de Deus estava no Santo dos Santos, representada ali naquela arca que tinha uma tampa totalmente de ouro, que chamava propiciatório. E por cima dessa tampa haviam 2 querubins, que estavam simbolizando que eles guardavam a presença de Deus. Não que Deus precisasse ser defendido por ninguém, mas simbolizando a presença santa de Deus tem que ser respeitada. E a arca era de madeira revestida com ouro, e ali dentro da arca estavam as tábuas da aliança, a vara de Arão que floresceu e uma vasilha com o maná. 3 coisas assim maravilhosas, porque o maná era a comida que desceu do céu para alimentar o povo de Deus. E o povo de Deus podia colher o maná até a sexta-feira.
Na sexta-feira ele escolhia uma medida dobrada para que no sábado ninguém colhesse nada e o maná era o farol velho, quando era colhido duplamente na sexta, medida dobrada no sábado. Mas se fosse escolhido uma medida dobrada na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, ou seja, uma medida que eles não se alimentassem, no outro dia o maná apodrecia, cheirava mal. E Deus ele disse que uma porção desse maná devia ser tomada, separado e colocado dentro da arca. E ali dentro da arca ele não apodrecia, ele permanecia. O que significa isso? Que a presença de Deus ela preserva as coisas. Quem está entendendo? Diga amém. A presença de Deus ela traz vida. Por isso não tem como ninguém viver sem a presença de Deus. Por isso que a nossa vida é uma vida eterna. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e a nossa vida está preservada, escondida em Deus. É por isso que nós teremos um corpo novo, glorificado, porque a nossa vida está escondida no Senhor. Amém? E também está na vara de Arão, quando houve uma grande rebelião no povo de Deus. E os homens falaram assim: não, nós também somos sacerdotes, nós também somos chamados por Deus. Deus deu uma instrução a Moisés que todos os que se consideravam assim deveriam trazer a sua vara, o seu cajado. Ela foi completamente plantada no chão. E Deus disse: a vara que florescer, a cajado que florescer e brotar, esse era aquele que eu tenho escolhido. E o cajado de Arão, ele floresceu. Ou seja, o que significa isso? Um pedaço de pau sem vida, plantado no chão, floresceu e deu vida. O que quer dizer isso? Que nós podemos ser como uma cana, nós podemos ser como um pedaço de madeira sem vida, mas quando a presença de Deus está em nós, nós florescemos. A nossa vida não vem da terra, a nossa vida vem de Deus. Porque veja bem, foram plantados vários cajados ali, mas nenhum deles floresceu. A terra era a mesma terra para todos. A gente não sabe se choveu ou não, mas se a terra estava molhada para todos os cajados, mas só um floresceu. Por quê? Porque ali estava a presença, a vida de Deus. Então, a sua vida não vem desta terra, o seu corpo sim, mas a sua essência não. A sua vida vem de Deus. Você não floresce pela força dessa terra, você floresce pelo poder que vem de Deus. E ali também havia as tábuas da aliança. Na verdade eram 2 tábuas, mas as 2 continham, cada uma delas, as 10 leis de Deus. Não era 5 de um lado e 5 do outro. Porque quando uma aliança era feita, ela era feita com uma cópia. Uma das partes ficava com quem propôs a aliança, e a outra parte ficava com quem recebeu o benefício da aliança. Era uma cópia, igualzinha. As tábuas da lei eram 2 partes, nas 2 haviam os 10 mandamentos. Uma das partes, vejam bem, ficou com Deus dentro da arca. E a outra parte, pastor, também ficou com Deus dentro da arca. Por quê? Porque o nosso lugar é no Santo dos Santos, é na presença de Deus. Por isso que a aliança feita com o homem, a tábua que simbolizava essa aliança feita com o homem, ela também fica dentro da mesma arca, as 2 cópias do mesmo lugar. Porque Deus está dizendo assim: nós temos uma aliança, o lugar onde eu estou é o lugar onde você deve estar. Deus estava apontando para o futuro, porque tem então só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado. Mas a aliança que foi feita com o homem estava lá para lá. Quem está entendendo? A aliança que ele fez com o homem já estava lá, posicionalmente lá naquele lugar. Então isso é um símbolo de onde deve ser a nossa posição. E Deus estabeleceu então a sua morada no meio dos homens. Estou falando isso a respeito da arca, para você entender o que significava a arca de Deus. Era a presença do próprio Deus no meio dos homens. E essa arca, um dia ela foi tomada, esse texto que nós lemos, pelos filisteus. Irmãos, toda vez que o povo de Deus saía para uma batalha com a arca do testemunho, por isso chama arca do testemunho, arca da aliança, porque ele está mostrando que Deus tem uma aliança com o homem, algo poderoso. Arca do testemunho de Deus, arca da aliança de Deus com o homem. A arca é um marco do compromisso de Deus, de não deixar o homem, de não se esquecer do homem, de levantá-lo, de erguê-lo, de preservá-lo, de dar para ele um
unção, do ministério, de dar para ele a aliança, de fazer participante dos benefícios que vem da glória de Deus. Então a arca era muito sério. Quando eles saíram de uma batalha, por que eles levavam a arca? Porque eles levavam uma aliança. Deus tem uma aliança conosco. E todas as batalhas que o povo de Deus levava a arca, eles venciam. Porque eles estavam dizendo o seguinte: Deus tem uma aliança conosco. Eles não levavam só os exércitos, eles levavam a arca. Aleluia. A arca ela ia ali carregada pelos levitas. A equipe de sacerdotes estava lá nas batalhas, e a arca sendo levada. Por quê? Está dizendo o seguinte: escuta, vocês que estão guerreando contra nós temos uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor. O inimigo não pode nos vencer. Eles venciam todas as batalhas. Todas as batalhas. Mas houve um tempo, até a respeito da arca, quando Josué foi entrar na terra da promessa, ele chegou e o Senhor disse que a arca de Deus deveria estar ali. Deus deu uma estratégia. Eles deveriam marchar em volta do muro 7 vezes, em 7 dias. Cada dia daria uma volta. E nos 7º dia eles dariam 7 voltas. 7 voltas. E na 7ª volta eles deveriam fazer um grande alarido, colocar as trombetas e tudo mais, marchando em volta das muralhas de Jericó. Que região era aquela? Era exatamente a mesma região que Moisés chegou há 40 anos antes, quando eles saíram do Egito. Moisés chegou na terra que era chamada Terra da Promessa. Essa terra estava habitada por gigantes, homens enormes, com mais de 2 metros de altura. E quando os espias entraram naquela terra, eles viram toda a promessa de Deus ali, mas também viram gigantes. E quando voltaram, o relatório deles para Moisés foi o seguinte: a terra é maravilhosa, a terra é tudo aquilo que Deus disse que é, mas nós somos, aos nossos olhos, diante dos habitantes daquela terra, como gafanhotos. Eles são poderosos demais, eles vão nos destruir, eles vão nos matar, eles vão nos comer como se fosse pão, eles vão acabar conosco. Josué e Caleb, fala comigo, Josué e Caleb, eles eram também 2 príncipes que estavam no meio daqueles 12. E eles falaram: não, vamos entrar na terra, Deus vai nos dar essa terra. Ou seja, não importa se tem gigantes lá, se Deus prometeu, Ele vai nos dar. Não importa o tamanho da dificuldade, a vitória é nossa, vamos entrar na terra. Quase morreram por causa disso. Quase foram apedrejados por causa disso, quase foram mortos. Esses 12 ficaram espiando a terra, observando a terra, investigando a terra por 40 dias. Como eles prevaricaram contra Deus, para cada dia que eles se prevaricaram, ou seja, que eles não acreditaram na promessa de Deus, e que eles recuaram, Deus acrescentou um ano. E é por causa disso que eles ficaram 40 anos no deserto, peregrinando, sem poder entrar na terra. Uma geração inteira. O que significa isso? Deus precisava purificar uma geração. Deus precisava sarar uma geração. Aquela geração tinha uma mentalidade atrasada. Aquela geração não tinha uma mentalidade de conquista. E quando uma geração não tem esse tipo de mentalidade, ela não serve para poder glorificar Deus. Quando uma geração ela não acredita que Deus pode fazer grandes diferenças e se entrega para poder viver no chamado de Deus, Deus não se agrada dessa geração. Por isso eles peregrinaram no deserto, morreram, e só os que foram nascidos no deserto, os que saíram do Egito, morreram todos. Os que foram nascidos no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que vieram do tempo da escravidão, mas que não prevaricaram contra Deus, esses tiveram a verdade da terra. Porém, quando Josué foi herdar a terra, agora tinha muros, chamados muros de Jericó. Então, a porção de entrada no tamanho da terra prometida, que não era só a extensão dos muros de Jericó, mas era o primeiro lugar a ser conquistado, agora tinha muros. E muros de grossura, que dava para poder passar um carro por cima, cercando toda a cidade. Toda a cidade. E Deus, então, fez com Josué um modelo que ele fez com Moisés. Assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué atravessou o Rio Jordão, ele atravessou em seco. E foram tiradas 12 pedras do Jordão e foi feito um altar para que eles se lembrassem que o Jordão foi atravessado em seco e que Deus abriu o Jordão. Por que Deus fez isso? Porque o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, viu a bênção de Deus quando eles estiveram atravessando o Mar Vermelho, e foi um milagre extraordinário, um milagre estupendo, maravilhoso, mas
de Deus, quando chegaram na terra. E veja bem, Deus que abriu o mar, consumiu o exército dos egípcios, e eles ficaram com medo de confiar nesse Deus e entrar numa terra que tinha gigante. Então, dessa vez, quando atravessa o Jordão, Deus fala que era para ser retirar 12 pedras do rio, e é mandado voltar. E esse altar é montado em memorial, para que todas as gerações do futuro se lembrassem de que eles atravessavam o Jordão em seco. Ou seja, se lembrassem de que Deus era com eles. E dessa vez, o que o Senhor fez? Lá com Moisés, os espias foram, embora com Josué também, os espias foram entrar na terra e ver o que estava acontecendo, se encontraram com a prostituta Raabe, e ela falou que todo mundo na terra tinha medo do povo de Deus, estava aterrorizado diante dele, ela foi poupada. Foi essa mesma mulher que colocou a fita escalada na sua janela, para que quando eles invadissem a terra, soubessem que aquela casa eles não deveriam matar ninguém, porque aquela mulher, ela confiou e ela ajudou o povo de Deus. Então a família dela foi poupada. Eles enviaram esses espias, mas Deus deu uma ordem para que ficassem calados. Muita gente fala assim: por que Deus mandou que eles ficassem calados? Porque o povo de Moisés, quando entrou na terra e foi trazer o relatório deles foi terrível, foi pessimista, foi derrotado. Então, dessa vez, na conquista da terra, todo mundo devia ficar de bico fechado e falar só o que Deus mandasse. Deus não queria que o povo reclamasse de novo, murmurasse de novo, voltasse para trás de novo. E então eles marcharam em volta das muralhas com a arca de Deus, e as muralhas de Jericó caíram. A ordem de Deus era que quando eles entrassem na cidade de Jericó, eles fossem tomando a terra por partes, dominando a terra por partes. Ou seja, todos os exércitos de Israel deveriam lutar juntos contra determinado inimigo. Havia ali vários povos. A terra de Jericó era formada por vários povos diferentes, e uma terra extensa, uma terra muito grande. E quando eles entraram ali, eles se juntavam todos e lutavam contra determinada cidade, o exército inteiro, venciam. Quando eles venciam, eles iam ali e estabeleciam uma das tribos, eles estabeleciam naquele lugar, e então o exército saía e ia para uma outra cidade, lutava, dominava. Vocês estão entendendo? Amém? Vencia. As famílias então se estabeleciam ali, as mulheres, os filhos, o pessoal que não estava preparado para a guerra, os filhos mais novos e aquela coisa toda, juntavam o exército todo, iam para outra cidade, tomavam, e eles foram tomando toda a terra assim, e Deus dando vitória para eles. Agora veja que coisa interessante: as muralhas caíram enquanto eles marchavam de volta, e Deus derrubou as muralhas de Jericó. Mas quando eles entraram na terra, o inimigo eles tiveram que vencer. Deus não matou o pessoal, eles tiveram que vencer. Muita gente não entende o porquê que tem batalhas na Bíblia onde gente morre. E tem pessoas, até o satanismo usa muito isso para poder dizer o seguinte: como é que pode Deus ser Deus mandando matar pessoas? Mas aqui é uma batalha de dois reinos. Fala comigo, dois reinos. Fala forte, diga, dois reinos. Os povos que não seguiam a Deus, irmãos, eles escolheram não seguir a Deus. Eles tiveram a opção de não seguir a Deus. Até porque esses povos tinham todos eles parentesco com o povo de Israel. Nós não podemos nos esquecer que todas as nações e todas as gerações vieram de um povo só. Vieram de Adão, vieram de Eva. Então todos vieram de um mesmo grau de parentesco, era tudo parente. Era tudo parente. Só que o desvio de conduta, de atitude, por exemplo, Nimrod, que o seu nome significa rebelião, foi o homem que conduziu a construção da Torre de Babel. Esse homem chamado Nimrod, ele tinha parentesco, raiz de um mesmo povo, que não era chamado de povo judeu, mas raiz de um mesmo povo. O que ele faz? Ele se rebela contra o próprio Deus e quer fazer algo que não agrada a Deus. Ele fez isso no coração dele, ele fez isso na mente dele. Quem está entendendo? Quando Deus ele faz a dispersão das línguas, é por causa disso. Um povo que deveria seguir e falar a língua dele está fazendo o que ele não quer. Então Deus confunde a linguagem desse povo, para que esse povo não consiga se comunicar e fazer o mal. Mas é tudo parente. Quem está entendendo? É tudo família. Muito bem. Então, quando eles entram na terra, o povo que está lá, de certa forma, tem parentesco com eles, mas não quer saber de Deus. Por isso deveriam morrer. Eram dois reinos, eles estavam servindo a Satanás, ao reino de Satanás. Fala comigo, pecado traz morte. Eles estavam seguindo a Satanás, andando com Satanás. O que Satanás tinha para eles? Morte. Quem está entendendo? Bem, entraram na terra.
Quando nós então encontramos no capítulo número 13 do livro de Josué, nós vamos encontrar no versículo 1 o texto dizendo que Josué já era muito velho, e ainda havia muitas partes da terra para serem conquistadas. E a Bíblia vai gastar no capítulo 13 de Josué para citar as partes da terra que tinham que ser conquistadas. E a primeira parte que é citada fala de 5 cidades, que eram cidades fortes e cidades dominadas pelos filisteus. Deixa eu ver se eu me lembro. Asquelon, Asdod, Gaza, Gate e Ekron. Fala comigo. Asquelon, Asdod, Gaza, Gate e Ekron. 5 cidades, presta atenção nisso. Essas 5 cidades não haviam sido conquistadas, estão lá em Josué capítulo 13, eles estavam muito velhos. Josué morre e essas cidades não são conquistadas. Passa-se o tempo dos juízes e essas cidades e outras também não são conquistadas. A ordem de Deus era: conquistem tudo. Não são conquistadas essas cidades. Meus irmãos, o que é que acontece? Quando você vê o povo de Deus numa situação cercada pelos filisteus, eles vão para uma batalha. Aí os filisteus, eles falam o seguinte: não vamos guerrear os 2 exércitos, não. Pegue o melhor guerreiro de vocês para poder lutar com o nosso melhor guerreiro. Aí eles apresentaram o guerreiro deles, o guerreiro dos filisteus. Quem se lembra qual era o nome dele? Qual? Ele era o gigante. Qual é o nome dele? De qual cidade? De Gade. Não era assim. Quem está entendendo? O que eles não conquistaram lá atrás está aterrorizando eles aqui na frente. Vamos começar a entender a mensagem? Vamos começar a aplicar a mensagem? Fala comigo, família. O que você não conquista lá atrás e deveria ter conquistado, começa a te aterrorizar aqui na frente. O filho que você não ouviu nos princípios de Deus aqui cresce e você não deu disciplina correta para ele cresce e começa a te dar problema aqui. O filho não entra no caminho das drogas, no cuidar de Deus. Tem algo a ser conquistado aqui que não foi conquistado, deveria ter sido, mas não foi. E porque não foi, o tempo passou. O pai não permite a rebeldia do filho, a desobediência. Eu estou falando porque toda criança tem muito descoberta de querer descobrir as coisas e tudo mais, mas ela tem que ser direcionada. Eu já vi filhos bater na cara do pai. Eu já vi filhos chegar para o pai e nem chamaram de pai, chamaram de nome e tratavam como se fosse um objeto. Por quê? Porque quando era pequeno, ele não foi conquistado. Ele não foi ensinado. Quem está entendendo? No seu casamento, se você não conquistar determinadas coisas que têm que ser conquistadas aqui, quando chegar aqui na frente, elas vão te dar problema. Quem está entendendo? Na cidade de Jericó, eles deveriam estabelecer os limites de Deus, os princípios de Deus. Onde eles estabeleceram, irmãos, isso é muito sério, porque onde eles estabeleceram, até hoje, é território judeu. Mas onde eles não estabeleceram, é território conquistado pelos inimigos. Quando você viaja para Israel e você vem falar dos palestinos, é tudo parente. Mas você está aqui em Israel e daqui a pouco tem uma rua, um bairro que é palestino, dividido no meio. Israel é muito pequeno. É muito pequeno, o espaço territorial é muito pequeno. E você vê dentro de uma mesma cidade 2 governos diferentes. Você vê dentro de uma mesma cidade 2 leis diferentes. É por isso que nós somos desconfiados com tudo. O judeu está andando aqui, mas ele está preocupado porque o inimigo está andando perto dele. O palestino está andando pertinho dele. Está andando um judeu aqui. Quando, por exemplo, você vai até o túmulo de Jesus. O túmulo de Jesus está num local dominado por palestinos. Você chega lá, a rua toda suja, lixo jogado no chão,
Os muros do lugar onde está o túmulo de Jesus é tudo pichado, porque é dominado por palestinos. Onde você vai em território dominado por judeus, é tudo limpo, organizado, polícia guardada, tudo muito bem dimensionado, as coisas bem feitas. Você está no lugar de primeiro mundo. Quando você vai no mesmo país, diferença assim, ó, de você chegar aqui na Brigadeiro Eduardo Gomes e você chegar lá para deputado Cláudio Freire de Lima. Você atravessa ali em cima o território palestino, tudo sujo, pichado, o pessoal andando na rua, tudo desengonçado, avacalhado. Você fala, como é que pode dois povos viverem no mesmo país, vindo de uma mesma cultura e com tanta diferença na hora de viver? Por quê? Porque um povo não foi conquistado. Os princípios deles eram errados, eram tortos, eram contra Deus. Irmãos, isso diz respeito à nossa família, diz respeito à nossa vida. Todos nós, quando nos convertemos, tem coisas na nossa vida que tem que ser conquistada. E essa conquista é um trabalho nosso, transformar as coisas pela renovação da nossa mente. Isso aqui não é um pedido para que o Espírito Santo transforme a nossa mente. A transformação da mente é um trabalho pessoal. Como é que a mente é transformada? Nos expondo à palavra, à oração, ao jejum, nos expondo a viver como quem nasceu de novo. O homem interior nasceu de novo. Mas não tem quem tenha nascido de novo que, se não for alimentado, não cresce. Tem que ser alimentado. Então, se a gente não conquista certas coisas, isso nos dá um trabalho no futuro. Por exemplo, o crente ele se converte, mas ele não conquista aquela área da vida dele de perdão. Então, todo problema que ele tem dentro da igreja, com pessoas, com família, ele não perdoa ninguém, porque ele não conquistou aquela área. Ele vive 5 anos como crente, mas qualquer um que pisar no carro dele, ele fica com raiva. Ele quer bater na pessoa, ele quer descontar, ele não quer andar no caminho direito, não quer andar no caminho certo. Por que isso acontece com ele? Porque ele não conquistou aquela área. Ele não conquistou aquilo. E o que acontece? Lá na frente, pelo fato de não ter conquistado aquilo, o inimigo vem com uma armadilha, ataca-o naquela área, e ele faz uma besteira na vida, porque ele não conquistou a área do perdão. Isso é uma decisão. Quem está entendendo, diga amém. O crente se converteu, mas ele tinha um ato terrível, o pecado, no roubo. Mas ele não conquista aquilo na vida dele. Ele fala assim, ninguém está vendo. Ele continua fazendo aquilo na sua rotina, mas é crente, ele vai na igreja, mas ele não conquista aquela área, ele nutre aquela área, ele mantém aquela área. Aqui no futuro, o coloca numa situação terrível. Olha a quantidade de desviados que você encontra na rua, quando você conversa com eles sabem de Bíblia, eles conhecem Bíblia, mas estão desviados, e estão vivendo como quem não conhece a Deus. A vida deles é uma vida como quem não conhece a Deus. Por quê? Porque eles não conquistaram áreas da sua vida. E essa conquista tem a ver com a nossa alma. Os territórios tipificados no Antigo Testamento, eles dão uma conotação para a nossa alma hoje, que é um território a ser conquistado. Então, por exemplo, se o crente mantém as obras da carne na vida dele, se ele mantém a inveja, se ele mantém a cobiça, quem está entendendo? Se ele mantém a falta de perdão, ele não perdoa ninguém. Se ele mantém o ciúme, se ele mantém a altivez, orgulho, se ele mantém essas coisas na vida dele, ele não deixa isso ser tratado, ele não abre o coração dele para isso ser conquistado, isso vai dar problema para ele. Isso vai trazer prejuízo para ele. O resultado que nós temos hoje é a consequência da falta de conquistas que nós não fizemos ontem. Falta de conquista ou conquista são os resultados que nós temos hoje. A mulher que não se submete ao seu marido, ela converte, entrega a vida para Jesus, mas ela está sempre em disputa com ele, ela quer se manter numa posição de risco contra ele. Se ela não conquistar isso na vida dela, se ela não conquistar o seu caráter e tiver um coração pacífico, tem mulher que quer fazer seu marido, gente. Se ela não controlar isso, fala só, essa casa que manda sou eu. Se essa mulher não controlar isso, lá no futuro, que ela não conquistou, se levanta contra ela, e acaba com a vida dela. E acaba com a vida dela. A moça que está namorando, o rapaz que está namorando, e que não conquista a sobriedade moral, no período do namoro, no período do noivado, mas leva uma vida de qualquer jeito, depois vai para o casamento, ele não conquistou isso aqui. Depois que ele casa, veja a quantidade de casamentos hoje que estão se dissolvendo. Você acha que é à toa?
Os dois estavam tudo bem, mas casou tudo errado. Irmãos, tem casamento por uma semana. E eles deram muito certo quando estavam namorando. Mas depois que se casou, depois que eles estabeleceram a aliança, deu tudo para trás. Por quê? Algo que não foi conquistado aqui atrás. A gente acha que está tudo normal. A gente acha que está tudo bem, está tudo uma boa. Os povos que não foram conquistados por Josué, você vai ver isso acontecendo. Agora veja bem, por incrível que pareça, eu falei 5 cidades, fala comigo: Asdod, Askelon, Gat, Gaza e Ekron. Sim. Por incrível que pareça, quando eu li o texto falando com vocês que a arca foi tomada, preste atenção. O povo de Israel estava vivendo normalmente, e havia um sacerdote naquele tempo que chamava Eli. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os filisteus cercaram o povo de Israel no alto e prepararam guerra contra eles. No momento que prepararam guerra, Ofni e Finéias pegaram a arca de Deus e começaram a fazer um alarido, mas um barulhaço no meio do arraial do povo de Deus, que os filisteus, só pelo barulho e por causa da arca, ficaram com medo. Falaram o seguinte: esse povo vai acabar com nós. Mas um dos príncipes do exército filisteu falou o seguinte: nós já estamos aqui, vamos para a guerra. E então se deu a guerra entre o povo de Deus e os filisteus. Irmãos, o povo de Deus levou uma lavrada, um couro. Eles nunca haviam perdido quando levavam a arca, dessa vez eles perderam. E a arca foi tomada. Um dos que foi para a guerra voltou todo arrebentado, correndo na cidade, gritando, dizendo o seguinte: Ofni e Finéias morreram. A esposa de Ofni estava grávida, levou um susto, deu a luz. O nome do filho foi Icabode, ou Icabô, que significa a glória de Deus foi tomada. O sacerdote ali estava sentado numa cadeira, escutando o que esse menino estava falando, e ele disse assim: e a arca de Deus foi tomada. Ele levou um susto, caiu para trás, pegou o pescoço e morreu. Olha a desgraça. E o nome que ficou sobre Israel foi o seguinte nome: a glória de Deus foi tirada, foi tomada. Olha bem para mim. Agora sabe aonde a arca foi parada? Sabe quais foram os povos que guerrearam contra o povo de Deus e tomaram a arca? Askelon, Asdod, Gaza, Gat e Ekron. Não foram conquistados aqui por Josué. Agora estão tomando a presença de Deus do meio de Israel. As coisas que você não conquista no seu casamento, na sua vida pessoal, vão tentar roubar a presença de Deus na sua vida. Vão tentar desviar você da presença de Deus. Vão tentar te colocar um nome e acabou. Vão tentar dizer para você: acabou, não tem mais jeito, não dá mais. Vão tentar colocar pontos finais na história da sua vida. Existe gente que pergunta: por que isso sucedeu? Por a gente não conquistar o que necessita ser conquistado. Por a gente falar assim: Deus é tão maravilhoso, Ele está comigo, olha como tudo está bem, mas a ordem de Deus é deixada para trás. Não adianta você caminhar com Deus hoje e Deus te dar um resultado maravilhoso hoje, e você, por causa do resultado, virar as costas para Deus e pensar que o resultado bom que Deus te deu é uma liberdade para você andar torto, para você andar avacalhado, desobedecendo. Porque muitas vezes a gente faz isso. Nós substituímos resultados por títulos de aprovação. Resultados não são títulos de aprovação de Deus. Resultados são consequências de atitudes corretas. Se você tem um bom resultado, a graça de Deus está na sua vida, e Deus está trazendo uma recompensa sobre você aqui nesta terra, por uma coisa boa que você praticou. Fala comigo: recompensa. Mas o fato de você receber essa recompensa não diz que você é melhor do que o outro. Ela não te dá a liberdade para você começar a agir errado, porque você recebeu algo bom, porque aquela atitude errada
princípios de Deus, de como andar com Deus e de como viver com Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Como isso é sério? Como isso é sério? Aí, a arca ela foi tomada, ela parou no primeiro lugar na cidade de Asdod, e ela foi colocada dentro do quarto, aonde estava o Deus da honra. Quando foi de manhã cedo, eles chegaram para poder entrar no quarto onde estava o Deus da honra, e também para poder tripudiar de ter tomado a arca e simbolizar a presença de Deus. Eles colocaram, vamos dizer assim, um Deus da honra diante do único e poderoso Deus. A estátua de Dagon estava caída no chão, com o rosto em terra. Era uma estátua pesadíssima. Tem aleluia? Eles pegaram a estátua, levantaram, colocaram no seu devido lugar, foram viver a sua vida normal. Segundo dia, abriram a porta e entraram no quarto de novo. A estátua de Dagon estava caída na soleira da porta. Significa que não teve nem como eles entrarem, com os punhos cerrados e com a cabeça cortada. Nenhum homem entrou lá para fazer isso. Mas Deus estava dando um recado: vocês venceram o meu povo, porque eles não conquistaram o que tinham que conquistar, mas vocês não venceram a mim. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso de espada, nem de lança, nem de soldado, nem de exército. Para não bastar, Deus mandou pragas naquela cidade de Asdod, rato, tudo quanto é lado. Rato, tudo quanto é lado. E hemorroida no pessoal. Isso mesmo, hemorroida. Todo mundo na cidade com hemorroida. Cheio, sem uma arma, sem uma flecha, de uma força, todo mundo. Não vou fazer aqui, eu estou filmando, não sou bobo para parecer assim na vida. Mas aquela uma mandou de um jeito muito esquisito, irmão. Imagina esse povo andando no exército. Como é que vai lutar? Como é que você vai pegar a espada? Mexe com a perna. Dói. Você já pensou um negócio desse? Todo mundo vai chegar, só uma família inteira, todo mundo morre. Pai, a mãe, o filho, todo mundo morre. E a carrabaiada de casa. Não dá nem para morrer mais com o rato, porque ele não matou o rato, tinha jeito. Não, velho, não morre, como é que vai fazer? Aí, eles pegaram a arca de Deus e foi passando de uma cidade para outra. Presente de grego mesmo. Então, para vocês, a arca, isso, o pão, né? Ai, que linda. A arca não é toda a cidade. Aonde a arca ficou? Rápido não morre. 5 cidades. Eles ficaram doidos. Nós vamos fazendo. Chamou o sacerdote deles, e o sacerdote deles falaram assim: a gente não sabe o que tem que fazer, mas vamos pegar uma vaca, um animal novo, um animal que tem que ser saudável, né? Vocês pegam uma vaca, o sacerdote feiticeiro fala com eles, faz um carro novo, põe a arca lá dentro, e quem vai usar dirigir o carro não está a arca. Primeiro eles, segundo tem como sentar. Quem vai dirigir o carro? Não era só isso não. Os feiticeiros falaram o seguinte: vocês mandam uma oferta para Deus Todo-Poderoso. O quê? Uma oferta. Vocês vão fazer um rato de ouro representando cada cidade. Quantas cidades são? 5. Quantos ratos? 5. E uma hemorroida de ouro simbolizando cada cidade. Ratinho de ouro deve ficar bonito, né? Imaginando como é que vocês fizeram. Aí fizeram assim, botaram uma caixa. Os feiticeiros falaram o seguinte: se Deus aceitar isso, essa arca vai chegar, o carro vai chegar até Betsemes, aquela cidade dominada pelos judeus, mais perto daquele território. O carro foi embora. Chegou em Betsemes, a parte parou. Tinha uns homens lá em Betsemes, eles tiraram lá do lugar, fizeram o carro, fizeram voltar, queimaram, botaram fogo na madeira, sacrificaram a vaca para Deus, não tomaram daqueles objetos de ouro para eles, queimaram tudo,
certinho. Mas a turma deu na cabeça lá de abrir a tampa da arca. E 70 homens morreram, porque fizeram isso. Isso que podia ter sido feito. Por que eles abriram a tampa da arca? Eles eram judeus. Por que eles abriram? A Bíblia não dá a resposta, mas é pelo menos dois motivos. Primeiro motivo, porque eles não sabiam que podia abrir a tampa da arca. Se eles não sabiam, é porque ninguém ensinou. Quem está entendendo? Ninguém ensinou. Como não ensinou, não ensinou, morreu. Olha para mim, irmão. Se você for um crente preguiçoso, não quer saber de Bíblia, não tem Bíblia. O negócio de televisão, revista, as coisas e tal. Escuta, você não vai aprender. E a falta de aprendizado é mais forte. Por que você acha que todo domingo a gente dá uma lição? Todo domingo eu fico aqui cobrando de você e toco o dedo e passo o dedo se você der Bíblia. Por quê? Porque, meu irmão, a falta de conhecimento é a única coisa que destrói o povo de Deus. Ah, pastor, mas por que então o povo de Israel perdeu e saiu com a arca? Porque eles não tinham conhecimento. Ofre e Finéias, sabe o que eles faziam? As ofertas que eram trazidas no altar, aquele tempo era o seguinte: o pessoal não dava dízimo por mês, porque o dízimo era baseado nas suas colheitas. Eles não davam oferta por mês, isso era baseado nas suas colheitas, e tinha as ofertas especificadas pelas várias razões: oferta de paz, oferta pela culpa, etc. Cada um na sua consciência praticava esse tipo de oferta para poder se manter no seu estado de purificação diante do que Deus havia determinado ao final, né? Mas esse pessoal, quando eles traziam grandes coisas. Era um montante que às vezes dava para poder durar um ano ou mais. E isso era o sustento dos sacerdotes, o sustento dos levitas, o sustento da casa de Deus. E era tudo muito bem sustentado, porque era Deus que abençoava a terra. Então a terra dava muitos frutos, os gados procriavam muito. Quem está entendendo? Onde tem a bênção de Deus, onde tem obediência, as coisas são fartas. E os animais, então, eles eram levados e eram partidos. E havia uma lei sacerdotal que o sacerdote ou seus filhos, que também foram consagrados sacerdotes, eles pegariam um garfo e, olhando para o alto, eles ficariam esse garfo numa panela, num recipiente, onde estavam partes do animal e carne. E a parte que esse garfo pegasse deveria ser a sua alimentação, tá certo? Então ali estava, por exemplo, o pernil, o boi, estava a picanha, estava o gato, estava tudo separado ali, mas ninguém sabia, estava tudo espalhado ali dentro. Ele deveria fazer assim, fincar, tirar. Essa é a parte do sacerdote. O que significava isso? Que o sacerdote dependia em primeiro lugar de Deus, que a comida para o corpo dele não era a essência da vida dele, mas era Deus. Então, inclusive, quando ele pegava a comida que ele metava no seu corpo e tirava essa comida olhando para o alto, significava que ele estava dependendo do que Deus iria colocar na sua boca. Vamos supor que Deus pegasse uma parte do. Qual parte, pastor Costa? Do boi que tem pouca carne. Uma pala. Então, se pegasse uma pala, poxa vida, tem pouca carne. Se pegasse uma picanha, muita carne, carne boa. O que o Ofre e Finéias faziam? Eles olhavam para dentro do lugar, separavam com o garfo da melhor carne, ficavam, essa é a parte do sacerdote. Não podia fazer isso. Só que parece que isso é uma coisa simples, mas é um princípio de Deus. Eles entravam nas tendas dos israelitas e tinham relação sexual com as moças de Israel. Eu sou sacerdote. Eu posso fazer o que eu quiser, eu sou sacerdote. Cara, Deus não fez isso tudo. E Deus avisou ele antes. Sua casa o negócio está errado. Você sabe o que é certo, mas pratica o que é errado. Eu vou destituir você, vou destituir sua casa. Deus avisou tudo para ele antes. Deus colocou Samuel. Quando Deus chama Samuel, e Samuel não sabe o que está acontecendo lá daqui. Foi ele. Samuel, olha, você me chamou não, posso te chamar de novo, diga assim, eis-me aqui, Senhor. Samuel, eis-me aqui, Senhor. A primeira profecia para Samuel, que Deus falou com ele, foi aquela para a casa de Eli. Porque eles não estavam errados. Quem está entendendo? Quando o Ofre e Finéias pegam uma arca e vão para a batalha, eles só sofreram na batalha como consequência da vida deles. Agora, por quê? Porque não houve disciplina. O pai não disciplinou. Os homens de Bersêmes, quando olham a tampa da arca, eu falei com vocês duas coisas. Primeiro delas, a questão deles não saberem. Se não sabiam, ninguém ensinou. Onde não há conhecimento, há morte. Então, meu irmão, não seja preguiçoso, nem tardio em querer aprender as coisas de Deus. Queira aprender.
Disponha, porque isso está aqui. Isso vai sustentar você que deve, vigoroso, forte e com sucesso. Mas queira aprender, queira se dedicar a Deus. Segundo, porque mesmo sabendo, eram curiosos. E falaram assim: vai dar tudo certo. Tem gente que sabe e fala assim: mas tudo bem, Deus é tão bom, vai dar tudo certo. Tem gente que sabe o que não tem que fazer, e sabe o que tem que fazer, mas é teimoso. Ele sabe que está errado, não vai dar nada de errado, não. Ele arrisca, ele brinca com o que não pode brincar. Ele sabia. Morreu. Aí a arca vai para um lugar chamado Criado Jearim, e é consagrado no sacerdote Eliezer, filho de Aminadab, e ele vai cuidar da arca de Deus. E a arca fica em Criado Jearim, exatamente no período em que Israel vai receber o seu rei, o seu primeiro rei, chamado Saul. E Saul reina 20 anos. Quantos anos ele reina? Durante 20 anos, Saul nunca procurou saber onde estava a arca da aliança. Fala, a arca da aliança. Ele não se preocupava com a aliança. Ele não se preocupava com o testemunho de Deus. Afinal de contas, ele era o rei. Meu irmão, você não pode reinar sem a aliança com Deus, sem os termos da aliança. Você não reina. O que significa reinar? Reinar, irmão, é a atribuição de desfrutar o reino e estender. Você não pode desfrutar o que é de Deus e nem pode estender o que é de Deus se você não dá atenção à aliança. Saúl expressou aliança, e a arca ficou ali 20 anos. Depois de 20 anos, Davi começou a reinar. Ele separou, segundo Samuel capítulo 6, 30 mil homens. Falou assim: agora nós vamos buscar a arca de Deus. Agora nós vamos buscar a arca de Deus. Os primeiros atos de Davi, né? Ele deu atenção à aliança. Ele disse: eu não posso reinar sem aliança. E ele foi buscar a arca de Deus com 30 homens, vestido novo para todo mundo, instrumento musical, foi todo mundo cantando, e eles saíram de Jerusalém e foram em direção a Criado Jearim para poder buscar a arca do Senhor. E Davi mandou fazer um carro novo, né? Um animal todo preparado, para levar a arca, e foram buscar a arca de Deus. Quando eles chegaram lá para poder buscar a arca de Deus, veja como é que Deus é interessante, hein? A arca foi colocada no carro de boi, e então eles partiram com a arca, voltando, andando, não sei o quê. O carro de boi então tropeçou, e a arca de Deus ia cair. Tinha 2 levitas ali separados para poder estar mais próximo do carro, Uzá e Aiu. E Uzá colocou sua mão na arca. A gente sabe o que aconteceu. Caiu um raio do céu e partiu no meio. E ele morreu. Claro, Deus partiu no meio. Aí você fala assim: puxa vida, por que isso aconteceu? Interessante, né? Deus permitiu com que a arca saísse da cidade dominada pelos filisteus e chegasse até Betseba no carro de boi. Mas ele não permitiu que quando Davi buscasse a arca, ela fosse no carro de boi. Por quê? Porque os filisteus não tinham conhecimento do que deveria fazer. Os filisteus não eram servos de Deus. Os filisteus não tinham aliança com Deus. Então eles fizeram a coisa do jeito deles, e Deus, de certa forma, aprovou, permitiu que fosse feito daquele jeito. Mas em relação aos israelitas, não. Com eles não, porque eles eram o povo de Deus, eles tinham aliança com Deus, eles serviam a Deus, então eles tinham que servir a Deus da maneira que Deus queria ser servido. Sabe o que é isso? Atenção! É quem é crente querer andar com quem é do mundo. Mas o jeito que o mundo faz lá e nós estamos com ele, mas fala, xingou a mãe dele, rapaz, e está tudo bacana, o casamento dele está dando certo, rapaz, aquele sujeito lá, ó, ele traz a mulher dele, olha lá, aquilo lá que é uma mulher bacana, a mulher aceita, está tudo bem, aquela mulher lá, ela vai para boate, toda sexta-feira, ela está no boate, e o marido está lá, e está tudo bem, Deus está abençoando, tem comida na casa dele, olha lá, eles compraram um carro bacana,
nós precisamos servir a Deus do jeito que Deus quer. Esse negócio de achar que uma coisa não serve para quem não serve a Deus e vai dar certo para quem serve, é totalmente errado e pode trazer um prejuízo muito grande. Quem está entendendo? Não deu certo. Não deu certo. Agora sabe por que não deu certo? Porque o aiô não foi ensinado. O usar não foi ensinado. E onde não tem conhecimento, tem morte. Não vou colocar uma placa, gente. Eu não ensinei isso para ele. Se você colocar, você vai morrer. Você não pode fazer isso, moço. Mas ninguém ensinou isso. Ninguém ensinou. Eu volto mais uma vez. Muitas coisas acontecendo nas famílias, porque o pai ensina. Porque o pai não ensina o filho. Porque o pai não ensina a filha. Porque os pais não ensinam as crianças. Porque o marido não é sacerdote de casa, não ensina para a mulher. Porque a mulher não é uma mulher que segue os princípios de Deus, porque diz a Bíblia que a mulher sabe e edifica a sua casa. E a toa destrói. Mas ela não sabe, ela não aprendeu. E porque não aprendeu, ela não pratica. E não aprendeu por quê? Porque você não se dispõe. Aí vai para o caminho errado, vai para o caminho torto. Começa, está tudo errado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Isso é muito sério, irmãos. Deus é um Deus, você tem princípios. Eles não aprenderam isso, foram com toda boa vontade, roupa nova, tudo preparado, coisa linda, cantando, dançando, presente de Deus, e morreram. E morreram. Irmãos, não é o exterior, não adianta a maquiagem. Deus quer ser servido de acordo com o princípio dele, não de acordo com a nossa vontade. Eu não posso passear, eu vou fazer para Deus o que eu quero fazer. Tem muita gente dentro das igrejas evangélicas morrendo porque é teimoso, ele quer fazer o que ele quer fazer. E querendo fazer o que quer fazer, isso é carne. Isso é humanidade natural. Não adianta. Meu irmão, nós temos algo, nós somos um povo escolhido de Deus, Deus tem uma expectativa em nós. Tem coisas que nós não podemos deixar de fazer nunca. E tem crente que deixa, substitui isso por qualquer coisa. Ele acha que vai dar certo na vida. Você acha que você vai vencer na vida deixando o teu Deus para poder fazer os seus próprios planos? Onde é que você vai chegar? Em lugar nenhum. Você pode ter boa vontade, mas Deus não abençoa a boa vontade. Deus abençoa a atitude certa. Deus abençoa a obediência. Deus não abençoa grandes sacrifícios. Deus abençoa a obediência. Esse é o princípio de Deus. Então não adianta. Se nós não entendermos como é a mente do Senhor, como é o coração do Senhor, o que Deus espera de nós e como que a gente tem que andar, e não fazer isso, nosso cristianismo vai ser um cristianismo fraco. Por que tem muitos crentes vivendo uma vida cristã fraca, sem regozijo, sem alegria? Porque eles não respondem à altura de Deus, o que Deus espera. Por exemplo, você quer ter a sua vida renovada com alegria? Pregue o Evangelho, anuncie com amor para quem não é crente. Você vai ver, meu irmão, contentamento vai encher teu coração. Fale para os seus vizinhos, para os seus parentes, perdoe quem te ofende, ore por quem te persegue, abençoe quem te amaldiçoa. Isso é cristianismo prático. Na igreja, sirva os seus irmãos. Não fale mal de um irmão, nem que ele te dê motivo, porque isso é coisa tão séria que querem perder a salvação, a ofensa dos irmãos, fazendo irmãos desviar do caminho, humilhar. Ontem eu estava numa mesa assim, comendo com o pessoal, e a gente estava vendo umas fotos e apareceu a foto do sacerdote. Eu disse assim: você sabe quanto custava a roupa do sacerdote? Você sabe quanto custava a roupa do sacerdote? Pergunte ao seu irmão quanto custava a roupa do sacerdote. Pergunte aí. A roupa do sacerdote era uma roupa que tinha a cor azul. Para fazer 10 ml de pigmento azul era gasto 25 mil os traços. 25 mil. Juntou 25 mil conchinhas. 25 mil dela retirava o pigmento e dava 10 ml. Cada 25 mil dava 10 ml, que espalhado para você poder pintar uma roupa dava um raio de aproximadamente 20 por 20 centímetros, 40 centímetros quadrados. Vamos, uma roupa de sacerdote, se fosse naquele tempo, se fosse colocar o custo de hoje, uma roupa de sacerdote completa, com peitoral, com as pedras preciosas, peitoral de ouro e tudo mais, $500 mil. Fala assim: você já pensou um sujeito vestido com uma roupa de $500 mil? Quem está entendendo?
de sandália, imagina andar de saltos. Sabe para quê? Tua roupa é cara para mostrar quem você representa, mas você continua sendo pobre. Seja humilde. Não despreze ninguém. Seja humilde. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Sério, sério demais, irmãos. Fala descalço, dá descalço. Os que tinham que ser lavados, não tá? Não. É sujo. Se lavar. Continua humilde. Continua humilde. Irmãos, a falta do conhecimento traz destruição, traz morte na casa, na família. Isso aqui. Para a juventude, não adianta querer falar assim, vou andar com Deus, vou seguir a Deus, fazer do jeito que eu quero, da maneira que eu acho que está certo, e está tudo bem. Entendeu? Você deixar o ministério, deixar de seguir a Deus com a tua vida, de colocar-se nas mãos do Senhor para Deus poder te usar. Ele pegou a vida para Jesus e falou assim: ó, meu negócio é o seguinte, é salvação eterna, meu, eu não quero ir para o inferno. Você acha que Deus é bom? Você acha que Deus é bom? Aí começou. Na beira do caminho, na frente do lugar aonde morava o homem, Obed-Edom. Fala comigo, Obed-Edom. O que significa o seu nome? Obed significa servo. No mais literal, escravo. Fala comigo, escravo. Forte, escravo. Mais forte, escravo. Escravo edomita. Ele era da terra de Gati. A terra de Gati. Ele era um escravo. Por isso que ele morava na beira do caminho. A beira do caminho era o lugar onde moravam escravos. A beira do caminho era como hoje os lugares menos privilegiados da cidade. A beira do caminho, ali ele morava. Ali ele morava. E o Davi, que não é bobo nada, falou o seguinte: ó, não vai morrer israelita por causa disso não. O negócio é o seguinte: tem que morrer alguém que morra um edomita, escravo. Bota a arca na casa dele. Até porque a arca é algo tão maravilhoso, nem Davi quis levar a arca para casa dele. Falou: o quê? Pois eu amanheço o morro lá, você está doido, eu não vou mexer nisso não, fica na casa desse aí, ó. E botou a arca na casa do Obed-Edom, o escravo. Olha para mim. O escravo aceitou a arca na sua casa. O maldito aceitou a arca na sua casa. O discriminado aceitou a arca na sua casa. O pobre aceitou a arca na sua casa. O que não tinha futuro aceitou a arca na sua casa. O que não tinha esperança aceitou a arca na sua casa. Ele arriscou a sua vida, mas ele aceitou a arca na sua casa. Aleluia! O que aconteceu? 68 irmãos, todo mundo prosperou, porque a arca, a presença de Deus, entrou dentro da sua casa. Eu vou figurar aqui agora, porque diz a Bíblia que eles todos prosperaram. Daqui a pouco o Obed-Edom começa uma reforma para a casa dele. Era um vilarejo, ele compra os terrenos tudo do lado. O que está acontecendo na casa do Obed-Edom? Comprou tudo, rapaz. Compra tudo do lado, reforma a casa, arruma a casa de Obed-Edom, está bonito. Olha o telhado que o homem colocou na casa, rapaz. O que está acontecendo lá? E o Obed-Edom chega na cidade montando um cavalo bonito desses manga larga, baixador. É uma alegoria, naquele tempo tem tipo, né? Ele aparece com um cavalo, desse bonitão, andando, olhando assim para o lado, uma roupa
sua presença é para ser levada nos ombros de gente que tem responsabilidade, nos ombros dos levitas. Davi levanta um povo de novo, vai até a casa de Obed-Edom para poder buscar a arca com festa, com alarido, com alegria. Não ficou com raiva de Deus pelo que tinha acontecido, não se levantou contra Deus. Os levitas levaram a arca, colocaram a arca, porque o templo não estava construído, nem Davi nem construído, seria seu filho Salomão, colocou a arca dentro de uma tenda em Jerusalém, glorificando, exaltando, dançando na presença de Deus. Fala assim comigo, e Obed-Edom? Fala forte, Obed-Edom. Obed-Edom foi atrás da arca. Ele não é bom, ele falou, sempre fui um escravo, eu nunca tive nada, a gente tudo perrengue, desde que a presença de Deus entrou dentro da minha casa, tudo mudou. Você acha que eu vou deixar a presença de Deus? Sabe o que acontece? Ouça, o templo não estava construído, mas depois que o templo foi construído, sabe quem foi ser o guarda da arca? Obed-Edom. Ele falou, vou guardar a presença de Deus. Sabe o que significa isso? Ele entendeu que quando a gente guarda a presença de Deus, a arca da aliança, ele entendeu quando a gente guarda a aliança, quando a gente guarda o testemunho, a vida da gente prospera em todos os sentidos. O escravo se transforma em alguém na vida. O escravo. Você quer desfrutar do melhor que Deus tem para você? Não adianta você falar assim, eu sou escolhido, eu sou salvo. Você tem que guardar a presença de Deus, levar esta arca para dentro da sua casa. Fica aqui, bota aqui a presença de Deus, é aqui que ela vai ficar. Aleluia. O rapaz não usar, acabou de correr, pode ficar aqui, deixa ela aqui, porque se tudo for feito direito, aleluia, a mesma arca, a mesma presença que trouxe morte para usar, trouxe a mudança e a restauração da vida do Obed-Edom. Os escravos eram esquerda, porque ele levou as coisas de Deus a sério, ele levou as coisas de Deus a brincadeira. Se transforma a vida da gente, irmãos. Quem está entendendo? Isso transforma a história da vida da gente. Então preste atenção nesta manhã. O que é que você não conquistou? Ainda tem tempo. Qual o caminho que teu filho está, que a sua filha está? Ainda tem tempo, conquista, não deixa de acreditar, não. O que é que você ainda não conquistou, meu irmão? Vai no Senhor e conquiste, ainda tem tempo. Conquiste o seu casamento, a sua mulher, em Deus. O seu marido, em Deus. A sua família, em Deus. Os seus pais. Sai desse caminho torto, meu irmão. Sai desse caminho torto, meu irmão. Muda a tua história. Você jovem, adolescente aí, o negócio é o fica. Sai fora disso, leva as coisas a sério. Você que está namorando, leva a sério o seu compromisso. Leva a sério, vale a pena. Você que está noivo, leva a sério o seu compromisso. No seu trabalho, não aceita o caminho torto que o pessoal oferece para você lá não, porque isso aí tem destino. Isso vai chegar em algum lugar. Deus é o Deus justo, Deus é o Deus fiel. Obedece a Deus. Obedece a Deus, vale a pena. Só Deus é capaz de transformar em escravos em pessoas honradas, em gente que vale a pena. Só Deus é capaz de fazer isso. Não se demore não. Não se demore não. Não existe obedecer a Deus não. Anda de bem. Sirva a Deus. Faça as coisas do jeito que Deus espera. O não fazer o que Deus espera, meu irmão, tem trazido muito marasmo, muita morte no meio do povo de Deus. Faça o que Deus espera. Pregue a palavra de Deus. Não seja esse grande ouvir isso não. Fala a palavra de Deus. Fala mesmo, não tem vergonha, não anuncie. Anuncie. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem dera se pudesse abrir céus para toda a igreja, para céu está se relacionando com Deus, que Deus quer. Que todo mundo se relacione, compartilhe os dons, os crentes reunidos. Vai achar defeito? Vai achar falha? Vai achar defeito no outro? Vai. Tem crente que tem uma língua, tamanho, não sei o que, fala mal, deve tudo deve. Critica tudo, critica todo mundo, é linguão. Mas deixa o Senhor separar a língua dele, não vai ver que você querer cortar não, porque Deus não tem autoridade para você cortar a língua de ninguém. Deixa Deus falar com ele. Exorta o em amor. Fala com a muda. Não vergonha, rapaz. É você. Vai lá e exorta, mas com amor. A Bíblia diz falar a verdade em amor. Não pode faltar o amor. Quem dera se pudesse ter células para todo mundo? Não tem. Porque você chegar em nível de chegar na liderança.
Olhe para mim, mas tem ardendo no seu coração. Irmão, olhe para mim. Quando o pastor fala de céu, tem gente falando, estou fugindo disso. Meu irmão, você devia colocar assim no seu coração: eu quero chegar a ser um líder desse que o pastor está falando. Eu quero enxergar, é uma outra mensagem, né? Eu quero enxergar o que Deus vê, eu quero ver o que Deus enxerga, eu quero ser um desses aí, porque isso, meu irmão, é glorificar o Senhor, isso é privilégio, isso é honra. Isso é honra. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nesta manhã, eu quero falar algo, irmãos. Você que quer, porque as coisas vão acontecendo, mas você que quer, você que fala assim: ó, pastor, eu estou entendendo essa mensagem aí, pastor. Eu quero abrir a minha vida e a minha casa para Deus. Você que quer isso, viu? Depois procure nossos pastores aqui e fala: pastor, eu quero abrir a minha casa. Não estou falando que vai para lá amanhã ou depois de amanhã, não. Porque a gente nem tem para poder ir. Não tem nem como, se a gente ficar se associando várias vezes, nem nenhum passar por tudo. Mas só que você deve ter seu coração aberto: eu não quero, minha casa vai ser seu pastor. Minha casa está à disposição de Deus. A minha sala, o sofá está à disposição de Deus. Deus pode usar lá na minha casa. Eu quero uma arca lá. Olha para mim, olha para mim. Quando você abre a sua casa, mesmo que uma célula não vá para lá, a célula pode não vir, mas a glória de Deus na sua atitude correta vai. E eu duvido que a sua casa não vai prosperar, porque o princípio de Deus é o mesmo. Eu duvido que a tua vida não vai ter um rebuliço para melhor. Duvido. Aí é teu coração. Eu quero isso no pastor. Eu estou entendendo o que você está falando. Agora eu quero praticar o que você está falando. É isso. Atenção para Deus. Atenção nas coisas de Deus. E colocar a tua vida aí no teu coração. Não, eu quero ser um líder desse. Eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero servir a Deus. Pastor, eu gostei. Esse negócio aí eu quero que aconteça comigo. Eu quero. Isso é muito comum. Quem está entendendo? Para nunca vai ser águia. E águia nunca vai ser. A gente tem que se definir. Não, vai lá, pega lá, olha presa lá. A águia não precisa nem falar. As nossas pessoas precisam das outras. Como é sério, irmãos? Não tem família abençoada sem servir a Deus. Bota a sua família para servir a Deus. Põe seus filhos para servir a Deus. Ensina para eles. Pega seus meninos adolescentes, joga, vai passar com os adolescentes, passa com os jovens. Se vira lá, procura lá um pouquinho, procura o pastor Freire lá, dá um jeito lá. Se envolva, se mexa. O pastor Washington está dizendo, começou uma célula. Eu falei: quem foi que você tem que começar? Ninguém, eu coisa ali. Você não é antes. Quer fazer? Aí um vai lá, e faz, o que acontece? O que quer fazer? Tem lugar que você coloca assim, e fala: tá ruim, o pastor vai morrer. Não funciona não, pastor. Ô pastor, aqui é a casa do Benedon, pastor, aqui não funciona o quê? Está na beira do caminho, casa de escravo, aqui não funciona o quê, rapaz? Funciona em qualquer lugar. É a glória de Deus. Família, Deus. Conhecimento. Quem está entendendo, diga amém. Agora tem que ir embora. Sexta-feira agora começa uma escola na igreja, e o que a gente vai ensinar aqui, irmão, nós liberamos em 300 matrículas para poder ser feito. É de graça. É de graça. Meu irmão, você vai aprender aqui. Eu duvido, meu irmão. Já na primeira aula, eu vou contar para você, já tinha aprendido isso, eu duvido. Você vai aprender aqui, meu irmão. Sabe por quê? A única coisa que destrói o povo de Deus é falta de conhecimento. É por falta de conhecimento que as pessoas não servem a Deus melhor, não crescem, não desenvolvem a sua liderança, não crescem o seu testemunho. E nós temos procurado ser uma igreja que está muito atenta a isso. A como nós fazemos, não só fazer, mas como nós fazemos as coisas para Deus. O que você deve fazer? Você deve vir para essa escola. Ah, mas é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, meu irmão, e a paternidade, qual é que vai? Você vai aprender aqui sobre isso. Tem uma aula que eu vou ensinar aqui, que é o seguinte: o que fazer para não ser salvo. E tem muita gente que vai falar: meu Deus, eu estou fazendo tudo isso de Jesus. O que fazer para não ser salvo? É sério, meu irmão. Você acha que todo mundo vai ser arrebatado assim, com uma roupa legal? Não é assim, não. Deus é Deus de responsabilidade. E a vida aqui, ó, ela vai. A vida vai, os cabelos vai. Hã?
for, fica prosticado, assim, coringa do baixo, né? Por quê? Ó, preocupou com as coisas de Deus. Está preocupado aqui, ó. Vai para onde? É aquele homem, preguei semana passada, né? Nossa, que colheita maravilhosa, imagina. Mas você vê como está nos campos, tem colheita linda. Quem deu a colheita para ele? Quem deu? Foi o diabo, foi Deus. O que eu vou fazer? Ah, continuar esse celeiro meu tudo. Vou construir outros maiores, colocar toda essa riqueza aqui dentro. Agora estou feio. Aí eu falo assim: alma, descansa, bebe, come. Louco, você não sabe que ainda hoje o de conta da tua alma e o que tu ajuntou para tu ficar. Aí Jesus conclui: é assim para todos aqueles que ajuntam riquezas para si, mas são pobres para Deus. Por quê? Porque tua alma não vive de roupa, de relógio, de sapato, de prancha. Tem que fazer, viu, irmão? Não você chega aqui do sarará doido aqui, mas não. O Deus me dá bonito. Viu? Mas não vive disso, não. De unha. Cadê minha esposa? Ela tem no banheiro, ela está com a unha bonita assim, ó. Até maluco. Tem que enfeitar, bonito, né? Não vai ao marido, não. Tem que enfeitar. Bonito. É, amor. Não se esconder, não, senhor. Todo mundo vai olhar sua mão depois. Mas, ei, tem cuidado. Tem cuidado. Não vai ficar. Vai ficar. Então, meu irmão, abra os olhos. Preste atenção nas coisas de Deus. Pastor, o que fazer? Eu, se fosse você hoje, eu deveria ir à casa. Eu, se fosse você hoje, na hora de orar, eu falo assim: Deus, eu quero ser um líder. Tem nada mais importante. Ser um líder é mais importante do que ser um advogado, ser médico, uma pessoa que serve a Deus. É mais importante do que ser um dentista, um grande empresário. É mais importante do que ser o que você possa imaginar. Muito mais importante. É, mas isso aí não vai encher minha barriga, não. Vai encher sua barriga, vai ser advogado, isso vai encher sua barriga. Deixa Deus de lado para você ver onde é que vai ser. Depois você me conta onde você chegou. Depois você me diz aonde você foi. Diga para mim. Servir a Deus, irmãos, é a coisa mais importante. Nós estamos aqui para isso, em função disso. Ou se você hoje eu iria falar assim: Deus, eu quero servir. Eu posso. Ah, meu Deus, hoje vai acontecer a transformação do quarto da área. Em nome de Jesus, eu quero servir. É isso. Sabe por quê? Porque se você acredita que o pastor Robson falou com você aqui hoje, ou meu irmão, você é o mais infeliz dos homens. Mas se você veio hoje para ouvir Deus, você crê que Deus está falando com você, se você recebe alguém na qualidade de profeta, vai receber o galardão de profeta. Mas se você recebe de qualquer outro jeito, receber o galardão da maneira, ou seja, a recompensa vem da maneira que você recebe. Amém? Leva isso a sério. Conhecimento. Isso é virtude. Eu, se fosse você hoje, eu procuraria os pastores e falaria assim: eu quero fazer a minha inscrição, minha matrícula. Quando é que começa essa escola de conhecimento? Sexta-feira, agora, 8 da noite. E entraria nessa escola. Em nome de Jesus, não perderia isso de jeito nenhum. Deus quer fazer a diferença. Vamos orar?